os santos e santas de Deus. Da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos feitos, acendei neles o fogo do vosso amor. Envia a vossa de Espírito e tudo será criado. E renovareis o quarto da terra. Oremos. Ó Deus, Cristo, os corações dos vossos feitos, com a luz do Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o Espírito. E gozemos sempre de sua proteção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de iniciar o vídeo que teremos que dividir em duas partes, pois temos Santa Verônica Guiliani e também Santo Olavo, vamos pedir a você que se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, acione seu sininho para receber todas as nossas notificações, compartilhe o vídeo com essa setinha torta para as suas redes sociais e se inscreva, dê o seu like para que o YouTube propague para outras pessoas este canal, que é um canal que espalha as bênçãos e graças de Deus. E também peço a você que comente aí nos comentários que agora estão liberados. Parte 1 dos Santos do Dia. 10 de julho. Santa do Dia. Santa Verônica Guiliani. Origem. Verônica nasceu no dia 27 de dezembro de 1160. Era a última de 7 irmãs. Foi educada na vida cristã pela mãe. Aos 4 anos, Verônica recebeu um estigma nas costas. Aos 18 anos, Verônica entrou para o convento das Clarissas. Viveu na sua cela em silêncio e oração. Devota da paixão de Cristo, tinha experiências místicas de profunda devoção. Vida de Santa Verônica Guiliani. Sobre seu estigma, ela contou: eu vi sair de suas santas chagas 5 raios resplandecentes, e todos vieram perto de mim. Em 4 estão os pregos, e nos outros estão a lança, como de ouro, toda candescente, e passou o coração de fora a fora. Quando não estive estigmas extremos, chorei muito e roguei ao Senhor que designasse escondê-los aos olhos de todos. Estas experiências não foram compreendidas e Verônica foi mantida reclusa no convento. A jovem chegou a ser impedida de ter conversas com as suas próprias companheiras do claustro. Inspirada pelo Espírito Santo, Verônica escreveu seus sentimentos espirituais, os quais formaram-se 40 volumes de uma profunda leitura mística. Santidade. Verônica passou a sua vida em oração e contemplação do mistério do Cristo crucificado. Num convento, foi cozinheira, arrumadeira, enfermeira, padeira e mestra das noviças. Foi também abadesa. Suas virtudes marcaram sua vida e deram a ela a herança no reino dos céus. Morreu dia 10 de julho de 1727, com 67 anos. Santa Verônica Guiliani, rogai por nós. Peço a você que confira também a parte 2 de Santo Olavo. Vamos terminar rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia de hoje, perdoa-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não me deixeis de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria, cheia de graça, o convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até amanhã, se assim puder repetir. Tenha um bom fim de semana.